Glória a Deus, graças a Deus, dose de palavras, que bom que nós estamos aqui. Alegrei-me quando me disseram, tem dose de palavras, e tem mesmo, glória a Deus. Que bom que você está aí, meus irmãos, meus amigos, pessoas realmente que querem ouvir a palavra de Deus, que realmente buscam a glória e a presença do Senhor em dose de palavras, em pequenas porções da palavra. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que a shalom deste Deus possa estar realmente dentro de você, fora de você, assim, na tua casa, na tua família. Quero dizer assim, aonde você for, tá bom? Que esteja a presença de Deus, a glória de Deus, a presença santa deste Deus que é maravilhoso. E em dose de palavras desse tempo, nós vamos começar uma série de Andando no Deserto. Eu quero colocar esse texto, esse tema, para nós começarmos um texto bem bacana, que nós sabemos que os nossos irmãos no passado, eles saíram do Egito e Deus tirou o povo com mão forte e leva o povo para um deserto. E ali eles vão trazer muitos ensinamentos. A Bíblia está dizendo que isso está escrito para a figura nossa, para nós não cairmos nos mesmos erros que eles caíram. Então, em dose de palavras desses dias aí, nós vamos estar falando sobre caminhar no deserto. Como é esse caminhar no deserto? Porque, na verdade, aquela geração caminhou no deserto. Caminhou no deserto. E nós vimos que como eles, fizeram ali, e o Senhor, Ele quer que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. E por isso está escrito, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. E por isso a gente tem que ler a palavra de Deus, para que a gente possa aprender. E nesse deserto que nós estamos caminhando, porque é um deserto. Porque é um deserto que nós estamos andando. É claro que não é um deserto igual aquela geração andou, mas nós, nessa geração, estamos caminhando num deserto. E nós não estamos aqui como gente assim que não sabe o que fazer. Nós somos nesta terra forasteiros e peregrinos, a palavra de Deus diz. Nós somos forasteiros e peregrinos. A nossa morada eterna não será aqui. Você sabe, né? Você sabe, eu sei que você sabe. Mas nós precisamos nos preocupar um pouco mais com esta vida que nós estamos levando. Porque a Bíblia diz assim, que cada um vai dar conta de si próprio diante de Deus. Bom, se cada um vai dar conta diante de Deus, a si próprio, nós precisamos nos observar e vermos. Observarmos e vermos como os nossos irmãos do passado andaram, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Então eu quero nesse tempo de dose de palavras, algumas doses de palavras, falar um pouco sobre isso, tá bom? Então eu quero que você venha comigo para nós estarmos meditando na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 6, que já diz assim, olha, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo da carga dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grande manifestação de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei com possessão, eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Bom, eu fiz uns estudos aqui rápido para a gente não sair do foco, para a gente poder estar no foco. Bom, primeira coisa, no deserto, eu não vou sair do foco. O nosso tema desse dose de palavras de hoje será não sair do foco. Nós não podemos esquecer, Deus fala para Moisés falar para os filhos de Israel. Olha só, e nós vamos ver aqui 6 pontos importantes, aonde Deus, a gente acabou de ler aqui, aonde Deus falou assim, tirarei de debaixo da carga do Egito. Bom, nós sabemos que aquele povo era escravo, em outros vídeos eu já falei sobre ser escravos lá, não foram escravos sempre, mas outros faraós foram entrando e acabou cobrando tributos muito caros e o povo acaba por ser escravo ali de Faraó. Bom, mas havia uma promessa, essa promessa é que Deus livraria o seu povo ali de ser escravos.
E Deus fala para Moisés. Bom, Moisés, o libertador, ele vai até Faraó e fala para Faraó, deixa o meu povo ir. A Bíblia vai dizer assim, que Faraó, ele, além de não deixar o povo ir, ele começa a colocar um jugo mais pesado sobre o povo, porque o povo tinha palha para fazer os tijolos, mas com essa palavra ali de Moisés, o povo não teve mais essas palhas e o povo teve que ir colher as palhas. E além de colher as palhas, eles teriam que trazer o mesmo tanto de tijolos que eles faziam com as palhas. Então o povo ficou muito triste por causa disso, muito pesado, muito irritado por causa disso. E o povo começa a se levantar contra Moisés ali. Foram eles que pediram o libertador, mas eles ali ficaram chateados, ficaram tristes. E Moisés vai conversar com Deus, Deus traz uma promessa de livramento para o povo. E o povo deveria realmente entender que Deus tiraria o povo do deserto. E eu quero trazer para nós hoje, eu sempre vou estar falando assim, sabe? De lá e aqui também. Romanos, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer claramente assim. Capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas graças a Deus, porque outroras escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. E uma vez liberto do pecado, fostes feito servo da justiça. Bom, Deus estava falando ali para aquele povo que Deus libertaria. Aqui agora, Paulo começa a falar para o povo. E o povo realmente não consegue entender. Como assim? Nós nunca fomos escravos. Como assim? Nós não somos escravos, nós somos livres. Então, ele começa a dizer assim para eles, olha, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina entregue. Uma vez fosse liberto, fosse servo da justiça. Que Deus também trouxe a Jesus para nos tirar realmente de sermos escravos do pecado. Porque o ser humano, ele é escravo do pecado. Se não houver a libertação, o povo é escravo do pecado. Então, nós precisamos realmente entender assim, que levamos essa carga do pecado. Por outrora, quando Eva entrega ali a sua liberdade, vamos dizer assim, a Satanás, e todos que nasceram, nós que nascemos depois, nascemos numa carne pecaminosa. E somos mais sujeitos ao pecado do que à santidade. Então é por isso que Jesus ele veio para nos mostrar que nós podemos realmente ser livres desse pecado. Ser livres e se voltar para perto de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. E Deus fala lá em Êxodo que Deus tiraria realmente ali o povo debaixo das cargas ali do Egito. A Bíblia vai dizer também que ele fala lá em Êxodo que vos livrarei da sua servidão. Então, o pecado faz realmente a pessoa ser escrava. E a Bíblia também vai dizer para nós, porque eu não quero ficar falando muito deles lá, porque você sabe que essa palavra você já conhece, que eles foram escravos e que eles ficaram ali. Eu quero trazer uma palavra que venha mexer com a gente hoje, para a gente entender que nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer assim, João 8:31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. Então, se eu crer em Jesus, se você crer em Jesus, você vai conseguir entender essa palavra que diz assim: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ali ele fala assim: o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo ali para aqueles judeus e explicando para eles, e eles na retaguarda dizendo: não, nós não somos escravos. O Senhor está dizendo para ele: como assim você acha que a gente é escravo? O Senhor está dizendo, eles estavam ali com uma conversa com Jesus, né? Jesus fala para ele, viu? Se vocês me conhecessem, se vocês realmente entendessem quem eu sou, vocês saberiam realmente o que eu estou falando.
disse aos judeus que havia crido nele. Então precisa crer. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E o pecado não vai ter mais domínio sobre vós. Por quê? Porque você vai conhecer o quê? Você vai conhecer a verdade, essa verdade, a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te libertar. Então, o que acontece é que Deus quer libertar o seu povo. E o seu povo realmente precisa entender que nós precisamos entender que se nós estivermos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se faz novo. É uma questão de crer na palavra. É uma questão de honrar a Deus realmente ali com a nossa vida. A Bíblia vai dizer assim: nós não podemos perder o foco. O foco realmente é servir a Deus. Nós estamos nesta terra como forasteiros e peregrinos. Nós precisamos entender sempre isso. Somos forasteiros e peregrinos. Não temos aqui a entrada, morada eterna. Mas como forasteiros e peregrinos, nós precisamos entender. A Bíblia vai dizer assim: e vos resgatarei. Com o braço, tá seco o tempo, né? A gente vai tossindo aí, falando demais. Ele fala lá em Êxodo que ele vai tirar o povo de lá e vai resgatar o povo com um braço forte. Aí, nós sabemos já de cor, mas eu vou abrir aqui para vocês. João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus realmente amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer que se eu não crer nele e que se eu não aceitar a ele, eu não vou ter a vida eterna, e eu vou perecer ainda por cima. A Bíblia vai dizer aqui em Tito, capítulo 2, olha só como a palavra de Deus é. Cadê o meu Tito daqui? Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: olha, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, regenerada em piedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém as despreze. Bom, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou porque outrora realmente nós estávamos debaixo ali do pecado, debaixo da tentação, debaixo realmente de uma situação que Deus realmente não queria, das paixões mundanas. E agora Ele colocou-nos nos colocou, Ele nos redimiu para que agora nós possamos ter realmente uma vida plena, uma vida realmente buscando a presença de Deus. É o que o povo queria fazer com o pessoal lá que estava no Egito. Deus queria tirar o povo do Egito, porque o povo era escravo ali. Deus queria levar o povo para uma terra que manava leite e mel. E esta série que nós vamos estar falando, de Caminhando no Deserto, vai ser exatamente isso. Que Deus quer nos tirar do reino das trevas. Ele nos tirou do reino das trevas. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e realmente caminhar por uma terra que vai manar leite e mel, para Canaã celestial. É isso que Deus quer, que nós venhamos entender. E Ele fala assim, olha... voltando lá em Êxodo, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Sabe, meus irmãos, Deus quer que nós venhamos ser povo dele e Ele quer ser o nosso Deus. Ele tem sido o seu Deus, o teu Salvador, a tua rocha, a tua fortaleza. Ele tem sido realmente o teu resgatador. O Senhor, Ele quer realmente que nós venhamos entender, porque Ele nos coloca como geração forte, como sacerdócio real, como uma nação santa. Uma nação que é santa, que foi adquirida, nós somos adquiridos pelo Senhor, para que nós venhamos realmente mostrar as obras que o Senhor Deus fez. Que nós venhamos ser testemunha daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. O Senhor fala assim, olha, eu serei o vosso Deus. Ele quer que nós venhamos realmente honrá-lo com a nossa vida, reconhecendo a nossa vida. Nós vamos ver nesse caminho, caminhando pelo deserto aí, nós vamos ver as falhas
que o povo de Deus era um povo de Deus, estava falhando no deserto. Que nós possamos não cair nas mesmas falhas que ele, porque Deus quer ser o único e exclusivo Deus das nossas vidas. Por isso que ele envia Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E nós precisamos reconhecer ele como Senhor e Salvador, porque ele é. Aí ele fala assim, viu? Em 2 Coríntios, irmão, nós precisamos ler a Bíblia, né? Não tem jeito assim, de falar nada se eu não estiver mostrando na Bíblia, falando na Bíblia. Porque eu não quero falar de mim mesma, mas eu quero falar aquilo que está na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: glória a Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso tirar-vos-ei do meio deles, separar-o-eis, diz o Senhor. Não toques em coisas imundas, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação, o temor de Deus. Então era isso que Deus queria que o povo fizesse, o povo se aperfeiçoasse na santificação, que o povo realmente entendesse que havia um caminho realmente a seguir, que havia realmente um caminho a seguir. E Deus quer realmente que nós venhamos entender também que há um caminho para nós seguirmos, que nós não podemos mais andar da nossa maneira, mas Deus quer que nós venhamos realmente entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ele fala assim, viu? Eu serei para vocês Deus. Ai, que lindo. E vós sereis para mim filhos. Sabe? Deus cuida de mim e Deus cuida de você, como filhos. Eu não sei o que você está passando nesse deserto que estamos vivendo, né? Se eu posso dizer que é um deserto, é um deserto que nós estamos passando. É claro que não é um deserto igual aquele deserto, né? Porque hoje nós temos água, mas hoje nós temos também coisas muito mais, vamos dizer assim, mais profundas, porque eles viviam no tempo da lei e hoje nós vivemos no tempo da graça. E essa graça, eu fico até pensando, meu Deus, a graça de Deus, ela, nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo, será que é mais fácil viver na graça ou será que é mais fácil viver na lei? Porque nós precisamos entender que o Senhor Deus envia Jesus para morrer por nós. Pela graça sois salvas. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Na graça que vivemos, ao receber a Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos entender algumas coisas que nós vamos estar falando aí nesse caminho do deserto. Para que ninguém venha morrer no deserto. Para que ninguém venha fazer os mesmos pecados que os nossos irmãos fizeram. Para que nós venhamos entender que o Senhor, com mão forte, nos tira. Se você quiser mesmo sair desse pecado, dessa coisa, porque verdade é. Às vezes você olha para a Bíblia e você fala assim, mas não está escrito que é pecado isso. Nós temos dentro de nós, está escrito isso na Bíblia, uma consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós temos dentro de nós, porque foi Deus, próprio Deus que colocou. Então não tem essa de falar assim, isso aqui não está escrito, isso aqui eu posso fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então eu conhecendo a palavra, eu conhecendo a presença de Deus, eu vou caminhar por esse deserto. Eu vou aprender com Deus. Em doses de palavras desse tempo, nós vamos aprender com Deus. Nós vamos aprender a tirar algumas lições dos irmãos lá atrás, para nós não cairmos no mesmo erro daqui. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Até o próximo Dose de Palavras. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Eu quero orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu filho, a tua filha, Pai. Derramando, Senhor, sabedoria, graça, mover a tua presença que é santa, que é poderosa. Eu abençoo, Senhor, cada um, ó Pai, que cada um possa andar nesse deserto, ó Pai, que cada um possa caminhar nesta caminhada, que somos forasteiros e peregrinos, ó meu Deus, e nenhum se perca. É o que eu te peço nesta hora. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Dose de Palavras continua, amém, falando do caminho no deserto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, amém. Deixa seu joinha aí, deixa seu comentário que eu vou estar respondendo você. Deus te abençoe, amo vocês, fiquem com Deus.